passagens, hotéis, ingressos, cruzeiros e muito mais. E você paga tudo em até 12 vezes no cartão, boleto ou usando seus pontos. Garanta hoje as férias que você sonha. Quer ofertas a toda hora? Vem pra loja! Vem pro Esquenta Black Friday CPC! As estradas que a gente anda por todo esse Brasilzão pediram tecnologia e também inovação. E que vieram na nossa direção. Chegou o novo Actros, desenvolvido pro Brasil. O irmão dele roda lá fora. Mas esse tem o meu perfil. Inteligente, conectado, eficiente. Por isso ele é tão diferente. A inovação que as estradas pediram. Conheço o novo Actros, o caminhão inteligente. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Seja gentil, seja o trânsito seguro. Muito bem, senhores, estamos de volta. Esse é o de primeira, você está na Rádio Bandeirantes. E agora, para tudo que lá vem ele. Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Buenas tardes, mi querido Milton Neves. ¿Todo bien? Tudo bem, Román. O gentleman Román. Você tá bom? Tá feliz aí com o teu River na final com o Flamengo? Não, sou flamenguista desde criança agora. O Boca já era. O Boca tá muito meia boca. Mas o negócio é o seguinte, tudo já foi falado e tal, queria acrescentar quem é que goleou ontem o time do Grêmio. Primeiro responsável, o Renato Gaúcho. Depois, o André. E depois o Jeromel. O Jeromel enterrou o time ontem. Ele errou 3 vezes na cabeça, tomou gols de cabeça lá e errou no chão fazendo pênalti também. É aquilo que dá. Escalaram o cara pelo nome, porque ele estava estrupiado fisicamente. Entendeu? Ele não podia jogar. Ele não podia jogar. E enterrou o time. Agora está todo mundo... E o Flamengo foi o grande responsável. A torcida do Flamengo, o Flamengo, 5-0 histórico. E o seu Fábio Piperno falava antes do jogo. O jogo é uma pugna renhida, um duelo de titãs. No máximo vai ter um gol para cada lado. 1-0 pro Grêmio, 1-0 pro Flamengo. Ô, Piperno, deu 5-0 pro Flamengo, rapaz. Você vê que ontem eu não estava em grande forma lá no palpitômetro. Agora, tem alguém que estava do meu lado e falou assim, vai ser 1-0 para algum dos dois. Eu falei isso? Eu não sei, não. Deve ter sido o Guilherme Herédia Cimate Pinto Júnior. Mas falando sério, gente, o Piperno crucificou, como todo mundo está crucificando, o Paulo Vitor. Os responsáveis para mim foram o Flamengo, a torcida do Flamengo, o André, que jogou tanto quanto eu jogaria ontem. O Renato Gaúcho teve o pior momento da vida dele e agora acabou o ciclo lá. Olha pra você ver como é que é, a vida é cruel. Era Renato na seleção, Renato maior. Tomou 5-0 da testa ontem, escalando mal. Aliás, o nosso amigo lá, o Diego Tardelli, que é um grande ídolo do Galo, ele tem que ir embora hoje, tem que pedir demissão hoje. Ele foi humilhado ontem, entrou numa gelada quando o jogo estava decidido, mal pegou na bola, entendeu? E o nosso André, esse sim, ele nem lateral ele não bateu. E se o Renato fosse técnico de seleção, ele teria tirado o André ali pelos 15, 20 minutos do primeiro tempo, ou no mais tardar no intervalo. Agora, o grande vencedor, o melhor jogador em campo foi o Jorge Jesus. O Jorge Jesus hoje está consagrado, porque no dia do rei, a festa foi de Jesus. 5-0, épico, histórico, e o time do Grêmio é motivo na internet de muita gozação, mas o Grêmio tem que levantar a cabeça e agora eu acho que o Renato perdeu 80% do prestígio dele. Foi muito feio ontem. Agora, o Piperno e outros venenosos cometeram o pau no Paulo Vitor. O Paulo Vitor, nos 4 gols que ele tomou, os 4 últimos, nem Gordon Banks, nem Gilmar dos Santos Neves, nem Rodolfo Rodrigues, ninguém pegaria. Mas no primeiro gol, foi uma chapuletada de pé direito do Gabigol. Ele acabou ali na risca do gol, na risca fatal, na linha fatal, ele deu uma batidinha de roupa. Entendeu? Agora vem cá. Qual é a chance que o seu Grêmio teve no jogo? Não teve. O Grêmio não jogou nada. Cebolinha pra mim é tempero. Entendeu? Então ontem, olha, com esse tempero, até o urubu deve cair gostoso, viu, Romano? RCI 1320 AM. Foz do Iguaçu. Integrante da rede Bandeirantes de Rádio.
E agora vamos falar de economia, e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta quinta-feira, dia 24 de outubro. Detergente Girandosol 500 ml, 99 centavos. Biscoito Traquina 130 gramas, 99 centavos. Molho de tomate Quero tradicional 340 gramas, 99 centavos. Achocolatado Friminho 200 ml, 99 centavos. Coxinha frita Consalter a unidade, 99 centavos. Filé de peito de frango quilo congelado, 7,49. Paleta bovina desossada, 13,98 quilo. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Quinta-feira, 24 de outubro de 2019. A princesa Benedite, do Reino da Dinamarca, está em Foz do Iguaçu nesta quinta-feira. A programação inclui, a partir das 2h30 da tarde, visita à usina de Itaipu. A recepção será feita pelo diretor-geral brasileiro da usina, Joaquim Silva e Luna, no Centro Executivo da Vila A. De lá, ela parte em direção à usina em si, onde vai plantar uma árvore no Bosque dos Visitantes. Às 13h15 da tarde, o grupo vai fazer visita institucional técnica às instalações da usina, passando pelas áreas externas e internas, incluindo a Casa de Máquinas e o leito do Rio Paraná. Será entregue também uma honraria do Instituto Princesa Benedite para o diretor-geral brasileiro de Itaipu. Ela é a 4ª integrante da família real dinamarquesa a visitar a cidade e também a hidrelétrica. A programação em Foz do Iguaçu inclui 2 dias com atividades como visita ao Parque Nacional do Iguaçu. RCI. As obras contra alagamentos executadas pela Prefeitura de Foz do Iguaçu na região do Porto Meira seguem em andamento. Os trabalhos de drenagem acontecem simultaneamente em 4 pontos diferentes do bairro, com investimento em serviços superior a R$3 milhões. Na Avenida General Meira, onde existe inclusive um trecho interditado devido aos trabalhos, está em andamento a implementação de uma nova aduela sobre o arroio Ouro Verde, que depois de concluída vai ampliar a capacidade de escoamento das águas do rio. Já nas ruas Água Marinha, Golfinho e Prata, acontecem serviços de implantação de novas redes de galerias pluviais. Por conta da complexidade dos trabalhos, alguns trechos das vias podem ficar parcialmente interditados ou totalmente, como no caso da Avenida General Meira, próxima à Avenida Pérola. A Prefeitura orienta que motoristas e pedestres tenham atenção ao trafegar por estes locais, que estão devidamente sinalizados. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Manhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 24 de outubro de 2019 e esse é o programa Conteúdos do Paradireito, até as 2 horas da tarde, na rádio RCI, sempre ao seu lado. Sou Maria Madalena Esteves, hoje estou aqui com a Marisa de Andrade, que é autora do livro Projeções Assistenciais e coautora do livro sobre Dessoma, terapeuta naturalista. A Jaqueline Casula, que é farmacêutica e tenepsista, e o professor Hilton Gunsa, que é economista, participa do Colégio Invisível da Dessomatologia e é voluntário do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia e também coautor do livro Dessoma, do Colégio Invisível da Dessomatologia. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estamos ao vivo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Já temos aqui o Carlos Menezes dizendo que lá em Brasília a temporada de chuva chegou, aliviando o calor. Muito bom, Carlos. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI, anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também a nossa página no Facebook, sempre RCI,
e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Para-direito é o conjunto de normas, princípios e para-leis, para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao para-direito, temos também os para-deveres, nossos compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento de sua evolução, entrosada à evolução do seu grupo evolutivo. Esses conceitos foram adaptados dos verbetes para-direito e para-dever, da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente, tenha as suas próprias experiências. E, claro, compartilhe conosco. Tema de hoje, Dessoma, verdade vital. E aí, Marilza, o que você traz pra gente? Verdade vital, né? A gente vai falar da verdade absoluta, se existe verdade absoluta na face da Terra, é esta, né? Nós nascemos e uma hora que a gente não sabe, ainda não tem essa capacidade de discernir, prever, né? A gente dessoma. E agora nós vamos entrando, né, no período da Semana da Dessomatologia, que é a Semana de Finados, que o Colégio Invisível da Dessomatologia vem a Foz do Iguaçu. E a partir do ano passado nós já tivemos várias instituições com atividades voltadas para a dessoma. Isso é uma das grandes vitórias do colégio, né, desses 10 anos do colégio. E nós temos também o colégio esse ano, né, nós produzimos esse livro, né, que está à venda na epígrafe do CAEC. O Shopcons também. E no Shopcons também. Mas né? estava esgotado lá, como é que está o lançamento? Não, já está saindo já a saiu segunda outra edição. E então nós resolvemos, né, a exemplo do que fizemos sobre a Semana da Mega Fraternidade, das teáticas da Mega Fraternidade e do Fórum do Para-Direito, a gente colocou agora para esse final de outubro, início de novembro, a temática da dessoma, né? E a proposta é justamente a gente poder falar da dessoma sem nenhum constrangimento, sem nenhuma inibição, uma vez que a maior verdade que a gente tem pela vida fora é que um dia vai dessomar, né? Por mais que a gente ame ou seja amado, um dia a gente dessoma. E nós trouxemos aqui o professor Wilton Guza, que é o nosso participante, coautor do livro também, né, para falar um pouco sobre a visão dele, um olhar panorâmico sobre o processo do luto, né? Queria que primeiro você falasse um pouco como você chegou a esse tema de pesquisa e resolveu fazer o artigo para o livro. Sim. Pessoal, esse livro sobre a dessoma, antes de entrar no meu tema, nós temos no Colégio Visível uma frase que eu acho assim, lapidar. Repense a morte, você vai sair vivo dela. Isso é muito bom. Então, por que isso é importante a gente falar sobre isso? Porque é um tema cheio de tabu. As pessoas têm medo de falar, não gostam de falar, e acham que ao falar estão atraindo a morte. Na verdade, é ao contrário, eles estão nos educando para algo inevitável, pois nós já passamos por isso, vamos passar, e já passamos por isso várias vezes ao longo da nossa existência multidimensional. Então não é novidade para nenhum de nós essa experiência. Ô, Hilton, se serve de consolo aí para o povo que tem muito medo da morte, é o momento mais leve da sua vida quando você larga o soma já velho, doente, muitas vezes, né? Descarta esse corpo. Como você pesado, descarta, né, esse corpo tão pesado, já vê quando a gente volta de uma projeção prolongada, né? O corpo pesa demais. Então, é bem tranquilo. Eu tenho várias retrocognições de momentos de dessoma. E eu vou te contar, é muito legal o negócio. As minhas experiências, elas não chegam tanto nesse momento, chegam momentos prévios, momentos preparatórios e momentos pós-dessoma. Então, são situações diversas que a gente vai acompanhando. Mas como é que eu cheguei nesse tema? No meu caso, eu resolvi me dedicar na questão do luto. Primeiro porque a gente tem, por vivência pessoal, então na Conscienciologia, todas as pesquisas nascem de algum nível de pesquisa pessoal. Então a gente não vem de casuística, né? De casuística. A gente não vem teorizar, ler bibliografia e escrever, não. Não, a gente parte de uma situação que te aflige, que para você é importante, é interessante, e começa a perscrutar, a dissecar e aprofundar. Sim. Então, quando comecei a estudar sobre o luto,
eu comecei a ver o seguinte, que é algo muito complexo. Então, existem diversos níveis, diversas situações. Existe luto no próprio momento, existem momentos, lutos antecipados, lutos postergados, lutos encobertos. E o que eu percebi é o seguinte, que as pessoas têm uma visão muito ainda pequena do luto. Do próprio luto. Do próprio luto. Mas o que me chamou mais atenção foi o seguinte, que mesmo que você seja um estudioso sobre a questão da morte, sobre a questão ter um entendimento de tudo isso, tem uma parte que a gente não tem controle, que são as emoções. Uhum. Então, a dimensão emocional, por mais que você entenda, ela vai surgir. Por quê? O luto ele surge a partir de uma perda significativa. Mas você falou uma coisa importante, né? Que a gente não tem a cultura de trabalhar a questão da dessoma, do próprio luto. E até a dimensão dessa dor do luto é uma questão de cultura. Sim. E é sobre isso que a gente está abordando. Sim. Trazer uma nova cultura a respeito da dessoma, do luto e a tudo a que se refere esse momento na vida do ser humano. E aí o que acontece? Muitas pessoas ligam o luto à questão da perda de alguém, a morte de alguém. E não percebe que... Aí eu vou ampliar um pouco só o leque. Sim, sim. Então, primeiro é o seguinte, o luto não se refere somente à perda de alguém, à perda de um vínculo com uma pessoa, mas à perda de qualquer vínculo que você possa ter na vida. Então, a perda de um emprego, a perda de um sonho, a perda de uma amizade, a perda de um animal de estimação, a perda de um feto que você abortou espontaneamente. Então, são diversas situações que podem gerar essa situação... O sentimento do luto. De perda. E com isso... O sentimento do luto. O luto é um processo que ele é necessário, porque é uma recomposição da sua psique, da sua estrutura, frente à ausência de algo. E o que foi que a gente aprendeu com a Conscienciologia? É que ninguém perde ninguém. Mas, momentaneamente, vamos ficar afastados. E temos que ter maturidade para lidar com esse distanciamento. Com esse afastamento. Então, esse foi o primeiro tópico. Segundo, uma ampliação... Então, primeiro não é somente a perda de alguém, é a perda de diversas situações que a gente passa ao longo da vida. O segundo tópico, a ampliação, é o seguinte, que o luto ele acontece também em duas outras situações muito sérias. Uma delas é a seguinte, é o luto de quem se foi. A gente fala do luto de quem ficou, né, quando perdeu alguém. Mas quem se foi também entra no processo de luto, porque ela vai para uma outra dimensão e vai sentir falta, se ela estiver muito atrelada, se tiver uma visão muito pequena, muito dessa intrafisicalidade, ela vai ficar reclamando a falta das pessoas que ela deixou. E isso, muitas vezes, se transforma em melancolia extrafísica, em outros processos, outros distúrbios, mas que se a gente começa a estudar essa possibilidade já agora, já começamos a nos educar nessa outra, quando chegarmos lá. A proposta, inclusive, é isso, amenizar esse período extrafísico da consciência recém-dessomada, né? E quanto mais você se instruir aqui no intrafísico, quanto mais você admitir, ter uma ideia flexibilizada desse processo da dessoma, da morte, do desencarne, dê o termo que você quiser. O fato é, um dia a gente vai parar no extrafísico de novo, ao nosso local de origem. Vamos voltar. E aí eu trago o terceiro tipo de luto, que é o luto de quem acabou de nascer, de quem voltou da dimensão extrafísica. Então, muitas consciências, elas voltam para essa vida, retomam esse corpo e têm saudade da experiência extrafísica que ela estava. Então, saudade de algo que ela não sabe dizer o que é. Né? Do período extrafísico. E aí o que acontece? É muito comum o que a professora Malu Balona trouxe, né, a síndrome do estrangeiro. Uma saudade de alguém, de algo, de uma situação que não sabe dizer o porquê. E por que é isso? Só sente, não tem identificação. E a falta de maturidade para lidar com essa saudade, com esse luto, muitas vezes acaba gerando o processo de suicídio, de inadaptação, de alienação a esta própria vida. Então, o tema do luto, na verdade, eu sugiro até um trinômio, que é vida, luto e morte. Né? A ressoma, o luto e a dessoma. Pode fazer um verbete desse trinômio, aí um desafio para você. Não, tá, já sabe como é, deu a ideia, assume. Não, o filho é seu. É um tema de um próprio verbete aí, né? A gente trabalhar com isso. Então, é algo muito rico, então
É pano para manga. Então é assunto para a gente conversar e poder aprofundar. Mas vou deixar aberto para as perguntas que possam surgir sobre isso, né? O Carlos comenta aqui que a mídia sensacionaliza a morte, né? Se um avião cai, morrem 250 pessoas. Essa notícia é abordada e explorada por semanas, quando não um mês inteiro. Por que não focar em outro meio de transporte que realmente mata muito mais? No Brasil, 47 mil pessoas morreram em 2018 e no mundo 1.350.000. Aí eu acredito que ele esteja falando do trânsito, talvez. Né? Só que o nosso foco, Carlos, não é a morte pela morte. É como o ser humano encara esse momento. Então, né? ele está falando aqui que a mídia, às vezes, se aproveita muito desse momento para sensacionalizar. Não só a mídia, existe a falta de informação faz com que vários segmentos da arte, em geral, encarem a morte de uma forma errônea. Por exemplo, eu não gosto quando o bandido morre. O bandido tem que parar na cadeia, o bandido tem que pagar pelos crimes dele. Não adianta ele morrer levando uma mala de dinheiro que o avião explode no ar e cai no mar e ninguém aproveita aquele dinheiro. Vai aproveitar, sim, se esse dinheiro for resgatado, voltado ao seu local de origem, e esse bandido vai matar, vai parar na cadeia e pagar pelos crimes dele contra uma sociedade. Então, eles usam a morte como moeda. Como punição. Como punição. E não é isso. A ideia que a gente quer passar é uma visão pequena da morte. O que a gente percebe nos contatos é que há essa continuidade. Então, se uma consciência que nessa vida está cometendo crimes, se ela não muda, não ressignifica a existência dela para ser, em vez de ser um assediador de pessoas, um matador, para ser alguém que vai assistir. Isso. Ela uma viragem, né? Uma viragem do mega assediador, né? Então, o nosso trabalho, muito mais, às vezes, é fazer chegar essa pessoa que existe outra possibilidade de vida, além do que ela conheceu até então. E mudar. Mas eu vejo o seguinte, esse sensacionalismo com relação ao tema da morte tem a ver com, um lado, a questão da curiosidade. As pessoas são curiosas pelo aquilo que chama atenção. Nós somos muito escatológicos, né? Coisas de dor, pancada. Então, existe um belicismo internalizado que se manifesta nessa hora. E a outra situação que eu vejo, no momento que as pessoas se aproximam dessas manchetes, elas estão começando, de alguma forma, inconscientemente, a estar pensando sobre a própria morte. Então, é como assim, na hora que eu vejo a morte de outro, eu me distancio da minha própria morte. Mas, um auto-engano. É um auto-engano. Mas, ao mesmo tempo, sem eu perceber também, eu estou parando para refletir um pouquinho. Uhum. Mas a gente não pode ficar nessa banalização ou nesse sensacionalismo, que é energia mesmo, né? Vamos voltar aqui ao nosso tema do luto. Sim, vamos. Né, que é o seu tema de pesquisa. Certo. Eu queria saber se você conseguiu, dentro da sua pesquisa, fazer uma diferenciação. Qual a diferença do luto familiar em decorrência de uma morte ou uma dessoma esperada, né? Alguém ficou doente, né? O gato subiu no telhado, né? Escorregou, caiu e morreu, né? Então, uma dessoma iminente, esse luto por antecipação, ou na hora, ou tardio, qualquer que seja, e a diferença do impacto que gera numa família a notícia repentina que alguém da sua família dessomou esse impacto. 3 situações. A primeira, nas 2 situações, é a questão do preparo para a morte. Então, alguém que está doente, que já vem dando sinais e tudo mais, as pessoas começam, mesmo não querendo aceitar a finitude daquela pessoa, elas começam a se preparar. Coisa que num acidente, numa fatalidade, numa tragédia, não há preparo. Ninguém sabe, a pessoa saiu bem de casa e de repente não volta mais. Então o choque é muito grande. Então, primeiro, no primeiro há um preparo, no segundo não há preparo. Isso mostra o quê? É uma expectativa, né? Do desenlace, né? E aí, isso tem a ver o quê? Com o fato da própria sociedade, a gente não lidar com isso, que todos nós podemos a qualquer momento desaparecer, sem dar nenhum aviso. Então, é uma falta de maturidade. Ou seja, a gente tem a falsa ilusão que nós controlamos algumas coisas. Nós não controlamos espaço, não controlamos tempo, não controlamos corpo. A vida nem a morte. A vida nem a morte. E as emoções que vão surgir a partir de um processo desse. Do impacto, né? A segunda é a intensidade do choque. Então, apesar de sentirmos, ou seja, a gente não pode minimizar a dor da perda. Às vezes, às vezes a pessoa se descabela pela morte de um gato,
e não sente tanto pela morte de um parente. É que um foi mais importante que o outro? Não, é que o nível de vínculo, às vezes, que aquela consciência tinha com o gato era muito mais forte do que ele tinha com o parente. Mas não é que um fosse mais importante do que o outro. Você não acha que isso tem uma inversão de valores, não? Não, eu acho o seguinte, o processo do luto está muito vinculado às nossos vínculos afetivos. Então, onde está a afetividade, ela fica. Por exemplo, quer ver uma coisa, às vezes até paradoxal? Às vezes você chora, fica desesperado pela morte de um fã, de um artista, e não chora por morte de um vizinho. Por que isso? Porque muitas vezes o seu afeto estava muito mais naquela relação, aquela suposta relação com o artista, com a celebridade, do que você tinha com o vizinho. E de alguma forma isso impacta também. Mas a intensidade do choque, ela vai ser um outro determinante de como vai ser o processo do luto. Então a pessoa que já vem sabendo que vai acontecer aquilo ali, o choque acontece, no momento da perda sempre tem um choque, mas ele é menor do que aquele que você não estava esperando por nada. E o terceiro elemento é justamente a demora do luto. Então, enquanto a pessoa que está em estado terminal está doente, você já começa a vivenciar um luto com antecedência, o outro não. Você vai saber o que é luto, às vezes, a partir do momento da perda de alguém. Então, pessoas que nunca ouviram falar da palavra luto vão vivenciar aquilo naquele instante. Mas volto a lembrar, luto, pessoal, não é somente a perda de alguém, a perda de qualquer situação, a perda de um emprego, a perda de uma amizade, a perda de um sonho. Tudo isso também leva a um processo de luto. E que as pessoas, às vezes, levam anos para se recuperar. Então, o processo de recuperação, de vivência desse luto, que é necessário, vai depender do aporte emocional que cada um possui. Então, não basta somente o aporte intelectual, mas o emocional. Agora, só que tem um detalhe. Quanto mais você estuda sobre o assunto, quanto mais você reflete sobre o assunto, você vai domesticando, vai trabalhando, vai melhorando o seu processo emocional. Então, o fato de você pensar nisso, pensar que você pode morrer um dia, já ajuda você a lidar melhor com as emoções, com sofrer algum processo. Admitir a ideia, né? Começar a ideia. lidar com essa realidade vital, né? E aí surge o terceiro elemento que eu gosto de colocar, que é a questão da não terceirização dessa dor. Muita gente gosta de procurar um culpado pelo aquele fato ter acontecido. Não, pessoal. As perdas acontecem independente de ter um culpado ou não. Fazem parte da nossa existência. Faz parte do ser humano, né? Ser humano. Então, e aí eu acho muito engraçado que tem pessoas que têm um sistema de crença que acham que só por fazer parte daquele grupo vão estar protegidas de sofrer essas coisas. E é ilusão. O processo das perdas acontece com todo mundo. Vamos de pensata? Vamos. Oi, Hilton, você quer ler para a gente a pensata de hoje do professor Valdo e comentar, ou então a gente comenta? Vamos lá. Existe uma pensata muito legal que diz o seguinte: nenhuma roupa de luto demonstra fraternidade, mas uma reclamação egocêntrica pelo fato de a pessoa ter dessomado. Então, o que é isso? O Lexo. Está no Lexo, na primeira edição, na página 996. Então, muitas pessoas utilizam o fato de ficar entristecidas, mudar a maneira de vestir o preto, né? Ou deixar de viver como se fosse uma prova de que tem uma bem-querência e está sofrendo por aquilo ali. E muitas vezes é só fachada. É só uma manifestação para os outros e não para ela mesma. Isso. E isso não quer dizer nada. Eu acho que muitas vezes... Não é a cor da roupa que vai aumentar ou diminuir o sentimento de ninguém. De ninguém. E o mais sério não é o seguinte, não é essa demonstração de perda, eu tenho que mostrar para o mundo que eu estou sofrendo. Não, a gente não veio aqui para sofrer. Agora, o mais sério é o seguinte, espera aí, eu reconheci que eu estou no sofrimento, mas o que é que eu posso fazer para sair desse sofrimento? E aí se passa a ser masoquismo, né? Se gostou, então muitas pessoas... se fica muito tempo... o que a gente percebe é o seguinte, muitas pessoas, por falta de maturidade mesmo, ficam na auto-vitimização. No sofrimento disso aí. Ok, então vamos ao intervalo. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até as 2h da tarde. Estamos conversando aqui, eu, a Marisa de Andrade, a Jaqueline Casula e o Hilton Gunça, sobre o tema Dessoma, Verdade Vital. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito.
13h25. Famílias com paciente usuário de equipamento vital no domicílio têm atenção especial da Copel. Recebem aviso prioritário nos desligamentos programados e são prioridade para atendimento quando falta luz. Agora, elas têm também um canal direto para falar com a gente. 0800 643 5445. Informe-se sobre como fazer o cadastro nas agências ou em copel.com. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Uma boa Interlúdio Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até as 14h. Eu sou Maria Madalena, estou aqui com a Marilza de Andrade, com a Jaqueline Cazuli e com o Hilton Gunça sobre o tema Dessoma, Verdade Vital. O Gerson comenta aqui que a morte é o nascimento para a vida extrafísica. Filosofou. Tá bom. E aí, Madalena, sou eu que te pergunto. O que você tem sobre a predisponência à dessoma? Então, eu apresentei essa semana pela segunda vez na Juriscons, né, a webconference sobre adaptabilidade à dessoma, porque eu acho que a adaptabilidade é um grande tema dentro do paradireito, né, a gente se adaptar a essa vida intrafísica, e aí, pegando o gancho, se adaptar também à ideia de que essa vida intrafísica acaba. E dentro da bioética, a gente fala também dos cuidados paliativos, do testamento vital, cuidados paliativos quando a pessoa não tem mais tratamento médico que possa tirá-la daquela situação. Vai dar qualidade de vida e dignidade ao ser humano, para a né? pessoa vivenciar aquela enfermidade Aqueles últimos momentos. Até a dessoma. O testamento vital, que seria a pessoa escolher, ainda lúcida e saudável, como ela gostaria de ser tratada caso ela viesse a ter uma doença terminal, né? E a questão da eutanásia, que se fala muito, mas tem também a questão da cacotanásia, que é aquela morte com sofrimento, quando a pessoa vai receber uma ajuda em hospital e o hospital não tem leito, não tem disponibilidade, não tem profissional e a pessoa muitas vezes morre na fila, né? Então a bioética trata muito dessas questões envolvendo a morte também, por isso é um assunto que me interessa. E na conscienciologia, então, eu peguei esse gancho. Mas é um assunto que eu gosto muito de falar, porque eu passei poucas vezes por essas experiências, né? E a última vez que eu passei já tem 3 anos, então para mim é mais tranquilo falar sobre isso para tentar assistir quem às vezes acabou de passar por esse tema, né? Por essa situação. Então tem já uma webconference no YouTube da Juriscons, da Paradireitologia, que foi a que eu fiz ano passado, e em breve a gente publica também a que eu fiz esse sábado agora, que foi bem interessante, porque tinha mais gente presencial e cada palestra acaba sendo diferente, né? Mas é isso, eu acho um tema muito interessante que precisa ser falado exatamente para ajudar quem está passando por isso, né? A busca da dignidade, né? Sim. Da consciência, né? Então a gente tem que ter essa visão, né? Isso envolve a questão da cidadania, da paracidadania, né? Sim. E, engraçado você falar nisso, me veio muito forte a questão da interassistência. Sim. Então a gente não tem noção da importância de interassistirmos as outras pessoas, as outras consciências. Né? E como eu comentei também, no direito a gente lida muito com as questões de inventário, né? Que aí, muitas vezes a família fica brigando e a consciência certamente recém-dessomada pode ser afetada por toda essa briga. Geralmente, as pessoas são muito apegadas e não têm coragem
de fazer um testamento para poder deixar tudo harmonizado aqui embaixo e poder, para ela poder, depois que dessomar, ficar tranquila, realmente cortar os vínculos aqui. Uma vez o Valdo comentou na tertúlia, fizeram uma pergunta sobre fazer, não fazer testamento, e disse, olha, o meu está pronto há muito tempo e tal, não sei o quê. Porque o dinheiro e sexo são as duas maiores pegas para interprisão grupo kármica. Aí depois daí vem ódio passional, né, que vai acarretar outras ações. Mas vamos nos prender isso à questão do testamento. O testamento, o maior beneficiário é o dessomado. Porque se alguém quiser empombar com o outro aqui embaixo, abrir litígio, tentar reverter esse testamento, o problema vai ficar aqui embaixo. Não vai chegar para perturbar a consciência que acabou de dessomar, a consciência. Né? Então, o testamento dá um selo, né? Porque você não carrega mesmo nada do que você produz aqui, a não ser o seu mental soma enriquecido com novas ideias, né? Com a sua lucidez. O resto fica tudo aqui. Sim. Né? E as brigas, porque o defunto que foi tão bonzinho que deixou uma herança para mim, se eu não estou satisfeita ou não deixou a herança e os parentes começam a brigar, ele acaba sendo xingado. Com certeza, ele acaba sendo amaldiçoado. Por que não resolveu isso em dia, enquanto estava aqui? E isso dá um revertério muito grande, por mais que a pessoa possa ter um anteparo do mundo extrafísico para amenizar essa energia que vai começar aí atrás da pessoa, acaba resvalando. Marilza, você falando, existe um binômio que, ao estudar a luta, ele é muito forte, que é o binômio apego-desapego. O apego-desapego, ele está em... E aí, assim como nós temos vínculos conscienciais com outros seres, existem esses vínculos financeiros, financeiro é terrível. E tudo mais, que acabam entropizando as coisas, né? O financeiro é terrível em termos para desajustar a consciência que dessomou. Quanto mais briga tem aqui embaixo, pior fica o estado dela lá em cima, sabe? E acaba sendo amaldiçoado, não tem jeito. Não tem jeito. Carlos comenta aqui que ele foi num enterro de um evangélico que morreu jovem, com 52 anos, deixou 3 filhos já adultos, e que ele ficou impactado que ele nunca foi no enterro com tanto equilíbrio, que a família começou a contar vários fatos engraçados da vida do dessomado, e todo mundo riu, e foi uma coisa leve, todos estavam muito bem equilibrados, e ele ficou atento, assim, que todos ali eram muito religiosos e demonstraram muito equilíbrio naquele momento. Porque eles têm o doce engano de que morreu vai comer maçã celestial. Tem isso também, né? Por causa disso, os evangélicos, eles acham que vão comer a maçã celestial, que vão ficar nos pastos do Senhor, fazendo o que não sei. E a realidade é outra. Tanto é que tem os bolsões extrafísicos que a gente encontra em cima das projeções. No meu livro, inclusive, tem um relato sobre bolsões. Entendeu? O que é o bolson? É aquele grupo de pessoas cria um holopensene afim, quer dizer, com afinidades, e eles vão se aglomerando por afinidade pensênica, né? E então cria o holopensene daquele, fica preso ali, não consegue sair, porque todo mundo acredita. E isso dá muito trabalho nos processos de reurbanização. Na minha experiência com esse contato com esses ambientes, você percebe que as consciências ficam meio que obnubiladas. Obnubiladas. Né? Não é como se realmente, justamente essa ideia cronificada é que faz a obnubilação dessas consciências, entendeu? Por isso que acontece isso. E tem o curso também, quem tiver interesse, tem o curso Lucia Eck sobre bolsões holopensênicos, em que a Isabel Conceição fala muitíssimo bem sobre isso, e os professores juntos, né? Mas vamos lá, o nosso na tema. religião tem muito essa questão, né, de criar uma história para amenizar o impacto, mas não é bem por aí, né? E a melhor forma de vivenciar isso é quando a gente parte para a experiência.
Então, a conscienciologia diz assim, experimente, tem suas vivências pessoais. Então, na hora que você começa a ter experiência fora do corpo, quando você tem processo de clarividência, clareaudiência, começa a ter processo de projeções retrocognitivas ou pré-cognitivas, você começa a sentir que a realidade é bem mais complexa, bem mais interessante, bem mais rica. E essas explicações, na verdade, elas não correspondem muito a essa realidade multidimensional. Né? É bom lembrar sempre, né? Eu gosto sempre de dar uma lembrança aqui, sabe, o Hilton e Jaqueline, que a proposta do Paradireito é ajudar as pessoas a terem uma macrovisão dos assuntos daqui de baixo. Melhorar a sua cosmoética e partir para a sua autopesquisa, né? E tudo que a gente comenta aqui, as casuísticas, todos os exemplos que a gente dá e expõe as nossas experiências, os nossos Labicon aqui para vocês, é com o intuito que vocês passem a ter ferramentas para lidar com os laboratórios conscienciais de vocês mesmos, né? E a gente espera que seja útil, que essa assistência que vocês hoje estão nos dando também sirva, o que a gente consiga completar e ter assistência com vocês, tá bom? E aí eu passo uma dica, que é a seguinte, pega uma folha em branco, coloque no centro dessa folha a palavra morte, ou dessoma, ou perda, não importa o que você queira. Luto, qualquer coisa, e comece a anotar todos os pensamentos que você vai ter sobre isso. Por mais absurdo que eles sejam, comece a mapear, desenhando ou colocando em campos, ou fazendo ligações. Tipo um mapa mental, né? Um mapa mental, o que vem a ter... O que significado. Aprofunda o significado. E aí você vai ter que começar a... E aí depois você vai depurando aos poucos. E vai vendo realmente qual a sua visão sobre esse tema, e que visões são você, fruto de sua experiência de vidas passadas, fruto da mesologia do ambiente, da cultura em que você nasceu, é fruto de criatividade ou neo-ideias que possam estar surgindo, fruto de um amparo de consciências que estão ali te ajudando para você melhorar essa ressignificação desse tema. Né? A pensata de hoje fala justamente assim, né, desse bloco. Quer falar? Não, só que o Carlos está esclarecendo aqui que não é bem assim, que o céu não consola cristão, não, porque eles morrem de medo da morte. Ele fala isso com base na experiência dele de 30 anos sendo evangélico, que os enterros geralmente têm muito desmaio, muita tristeza. Ô, Carlos, eu vou te dizer uma coisa, tem muito espiritualista que tem medo da morte. Você vai no kardecismo, tá cheio de gente. Aí eles justificam assim: não, é que a gente sabe o que fez, mas não sabe o que deixou de fazer, né? E depois eu sei como é que vai ser. E nós tivemos, esse ano passado, foi um ano de júbilo para o CID, para o Colégio Invisível da Dessomatologia, porque eu estou desde os princípios, dos primórdios do CID, e quando a gente comentava dentro do CIAEC, que estávamos num evento que ia discutir a dessoma, o pessoal se desconjurava, viu? Saía, mas você vem aqui falar sobre morte! E precisou várias vezes o professor Valdo chamar a atenção do povo: que é isso, conscienciólogo com medo de falar em morte, e como vai ser se você morrer de repente e tal. Então, o medo em si, ele faz parte da estrutura do ser humano. A questão é o nível de lucidez do ser humano para lidar com isso. Então, qualquer perda vai causar sensação de medo, e a questão é se você se deixa dominar ou não por isso, ok? Mas vamos pegar agora aqui a Jaqueline, né? Para que ela tenha um depoimento legal para a gente. A Jaqueline Casula, de Belo Horizonte, né, Jaqueline? E o que você está fazendo aqui? Está funcionando, David? Tá. O que você está fazendo aqui em Foz? Passeando? Eu estou aqui no Não, congresso. pode ficar com isso, pode ficar. Eu estava aqui num congresso na área de saúde, de nutrição parenteral e enteral. E conheço a Conscienciologia há alguns anos, 30. Desde 88. Tem mais tempo de Conscienciologia de outra coisa, mas teve um desvio aí que ela vai contar um pouco
resumindo a história da Jaqueline, por que ela está aqui hoje? Porque ela é uma casuística do termo de soma, desse período que está acontecendo. Pois é, desde muito jovem, desde quando eu nasci, eu fui classificada como um doente grave. Eu nasci com uma cardiopatia congênita, tive muitas doenças da infância, inclusive meningite, aí fiquei reumatismo, sarampo, catapora, tive várias doenças na infância. E com o passar dos anos, essa cardiopatia congênita foi se agravando. Aos 19 anos, então, ela já foi classificada como grave realmente. Você vai viver pouco, alguns meses, né? Teve algum médico. E aí, então, com os anos foram passando, e aos 43 anos, esse quadro agravou totalmente. Eu fui classificada, passei da classificação de grave para gravíssimo. Eu tive um rompimento da válvula mitral, fiquei 15 dias na UTI, e isso tudo era uma situação que tinha tudo para ser muito triste, mas, na verdade, foi um momento muito significativo na minha vida. Foi como, para mim, naquele momento, como tanto fazia, se eu dessomasse ou se eu vivesse. É uma situação muito interessante de sentir, é um sentimento muito bom. E, com isso, eu recebi uma moratória e estou aqui, né, para contar esse caso, para contar a história. Com isso, eu pude fazer várias reconciliações, pude fazer autorreconciliação, pude retomar a minha PROEX e fazer da vida, né, dar continuidade à vida. Igual os médicos falam, você é um paciente grave? Sou, mas para mim não tem a mínima importância isso, só tem importância isso para o médico, porque eu sou simplesmente uma estatística para ele. Outros falam assim, mas eu cheguei a ter 17% de fração de ejeção esse ano, e o médico falou assim, mas um paciente com 17% de fração de ejeção está na cama. Explica para a gente o que é fração de ejeção. Nós estamos falando com um público mais amplo, né? Certo. Fração de ejeção é a força com que o coração bate, né? Então, as pessoas têm em torno de 70% ou mais de fração de ejeção. E com isso é o que faz a pessoa conseguir andar, conseguir correr, conseguir fazer as coisas do dia a dia. Eu cheguei a ter 17%. E os médicos falaram assim comigo, mas não entendo, a sua situação era para você estar na cama, não conseguir levantar da cama. E por que é assim? Acho que a primeira coisa que eu penso é que a minha vontade de viver, o meu pensene, as minhas características, como se tratar o parapsiquismo, né, a minha postura diante da vida. Então, isso faz com que eu consiga não só estar andando, como estar trabalhando, como estar amando, como estar convivendo com o meu grupo kármico, e isso tudo é muito bom. Eu só tenho a agradecer à espiritualidade, à vida, por ter nascido assim. A Jaqueline sempre trabalhou muito e um parapsiquismo excelente. Conheço a Jaqueline. Eu fui em 88 para Belo Horizonte levar a projeciologia, né, para lá, e ela apareceu com um amigo dela, na época, os dois universitários, né, recém-entrado para a faculdade, só que o Marcelo fazia medicina e você farmácia, né? E ela já tinha um parapsiquismo, e ela dizia assim, Marisa, eu acho que eu vou mexer com injetáveis, porque eu saio do corpo e vejo uma porção de ampolinha de injeção pendurada. E ela abriu a primeira farmácia. A primeira farmácia em Minas, a manipular medicamentos estéreis. Naquela época não tinha nem legislação para isso, foi criada uma legislação. E eu sempre via fora do corpo, muito antes de fazer essa farmácia, que eu manipulava injetáveis fora do corpo. Eu trabalhava com isso já. Então, para mim, quando eu fui fazer, é claro que tudo tem a sua dificuldade material, né, física, mas para mim não tinha tanta dificuldade, porque eu já
tinha feito isso muitas vezes na minha vida. A Jaqueline também foi a primeira mulher a estagiar na fábrica de insulina lá em... Não, teve várias. Não, teve várias, mas eu também, né, sempre nessa área, tem muitas mulheres, mas a gente sempre tem que romper essa questão feminina, né, machista da sociedade. Vamos de pensata e a gente continua no próximo? Vamos de pensata, que é a pensata do teu bloco, né? Do segundo Sim. bloco, né? Então, deixa eu já. A segunda pensata é: quanto mais evoluída com sim, mais natural se torna o ato de dessomar para ela. Lexo da primeira edição, página 512. Então, veja só, à medida que você evolui, que consegue assimilar, ter mais lucidez, mais informação sobre qualquer assunto que você escolher para sua autopesquisa, automaticamente vai te levar ao processo da lucidez em relação à dessoma em si, né? E a gente precisa absorver essa verdade vital, uma hora, um dia eu vou dessomar, e procurar estar bem com essa situação, em relação a... Então, saber dessomar faz parte do processo evolutivo da consciência. É também do para-dever do intermissivista superar o medo da morte através da vivência da projetabilidade lúcida. Uhum. Essa é a mensagem para vocês agora. Isso aí, esse é o programa Conteúdos do Para-Direito, ao vivo até às 2 horas da tarde. Estamos aqui conversando sobre o tema Dessoma, Verdade Vital. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para-Direito. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Água a gente transforma em energia. Energia em benefícios. Com isso, a gente também se transforma. Fica mais ágil, transparente, eficiente. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o Brasil e o Paraguai, e o principal, o melhor para todos nós. Itaipu, novos tempos, muito mais energia. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Para-Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para-Direito, ao vivo até às 2 horas da tarde. Hoje com o tema Dessoma, Verdade Vital. Bom, vimos aqui a questão do microfone, mas acho que agora já está tudo certinho. O Carlos Menezes fala que a Marilza sempre equilibrado de bom humor, que é fã da professora. E é isso, podemos já seguir. Obrigada, Carlos. A gente tenta, né? Tenta fazer o que é possível. Mas uma coisa que eu vejo, porque como eu conheço a Jaqueline há bastante tempo, e acompanhei as fases da vida dela, né? Diversas formas. Nesse período em que a Jaqueline cresceu como profissional, e ela também teve vários altos e baixos, tal, eu dizia para ela, você não está na sua ProEx. Ela, como não estou na minha ProEx? Eu faço assistência, mas você não está na sua ProEx. Porque uma coisa é a pessoa que faz assistência aí fora. Outra coisa é a pessoa que faz assistência e está na ProEx, né? E com esse processo dela, ela fez uma virada de mesa realmente em termos conscienciais, né? Que começou a fazer TENEPS num momento em que não seria recomendado
nenhum esforço físico ou energético. Eu estou com vontade de fazer TENEPS, eu experimente. Se aparecer amparador, você é para fazer agora. E ela começou a fazer, e com assistência, e a mãe dela, que não entende muito das coisas, virou para ela e falou assim: gozado, depois que você começou a fazer esse tal de TENEPS aí, aqui em casa mudou tudo, a energia mudou. Bacana. Sabe uma coisa que eu queria até complementar também, essa questão de paciente grave, a gente tem que sair dessa postura de vítima, porque aqui ninguém é vítima, e ir para a postura da assistência, né, a postura ativa. A maturidade consciencial. Mas, então, aí ela deu essa guinada, que eu digo que é uma moratória proveitosa dela, né, porque ela teve, nesse meio tempo, devido a ela ter demorado algum tempo para fazer a cirurgia cardíaca, ela comprometeu outros órgãos. Entendeu? Não é só pontualmente a insuficiência cardíaca, ela comprometeu outros órgãos que a colocou em perigo de vida também, né? Houve quadros, né, em volta do tema principal, do diagnóstico principal dela, desse gravíssimo por causa do cardíaco, agravado por outros fatores. Então, a gente até conversa muito, né? A gente conversa bastante, e a gente tem uma suposição, por exemplo, que ela possa ter vindo com um macrosoma A menor para ajudá-la, porque ela tem vários médicos assistentes, e todos eles ficam assim admirados dela ainda estar viva, com a disposição e ter se recuperado de todas as fases críticas com que ela passou. Então, seria assim um típico mesmo, tipo uma moratória proveitosa, porque não basta ser moratória, você tem que tirar vantagem desse momento. Eu suponho uma outra coisa, que ela tá veio discutindo com essas limitações somáticas até para fixar ela no trabalho que ela tinha que fazer. Imagina o seguinte, se ela viesse com saúde perfeita, talvez nem tivesse chegado ao ponto de pensar, estudar, aprofundar essas coisas, tivesse pego um outro caminho. Então, assim, não é uma de poliana que tudo veio para desse jeito mesmo, não, mas muitas vezes no processo da consciência, uma situação, algum comprometimento, não veio para atrapalhar, assim, para ajudar a otimizar uma outra situação mais adiante. Ele está falando isso porque existem os processos físicos que são fixadores de PROEX. A gente até poderia dizer, como você fez a retomada para a PROEX, né, está fazendo os cursos da conscienciologia, está investindo em você, e a questão do seu livro, que deve sair aí, né, também artigo para TENEPS, está cheio de projetos, né? Cheio de projetos. Para fazer artigo, ela tem experiências lindas dentro da TENEPS dela, né? Que eu falei assim, você precisa escrever sobre isso. Esse ano não dá mais tempo, mas ano que vem tem o fórum da TENEPS. Então, junta aí as informações para você escrever um artigo para o fórum da TENEPS, né? Então, ela tem essa casuística para apresentar para a gente, que eu achei que seria um grande exemplo, né? E, ao mesmo tempo, ela fazer essa autoexposição dela vai ser muito benéfico para ela. Né? O Gerson comenta aqui, verdade, a vitimização tende a piorar todos os processos. Você está de parabéns, Jaqueline, pela sua luta e sua virada. Ele também, o Gerson é outro que está dando uma virada. Depois tem que vir aqui também, Gerson. Mas vamos continuar aí. O Gerson é outro que está dando uma virada. Mas, então, dentro desse âmbito da Morex, né, da possível Morex que ela está vivenciando, tem toda essa mudança mesmo de vida que ela está fazendo em relação voltada à PROEX dela. Deixa eu até fazer um outro comentário. Durante a cirurgia que eu passei, cardíaca, eu fiquei num lugar, me levaram para um lugar maravilhoso e conversaram comigo a respeito de medicamentos, que é um assunto que eu gosto muito. Então, só de eu lembrar desse momento, me traz um certo conforto, uma gratidão, uma coisa assim que passaria de novo. Não sei, não exagera. É um sentimento muito interessante. Eu acho que quem já passou por isso
vai entender que é uma paz interior, é uma questão pessoal. Bacana. E pode falar, Juta. Você traz, ao falar nisso, me lembro, não sei se está saindo som. Não, tá dando. Falar nisso, vai lembrar o seguinte, que o nosso papel, talvez aqui nessa dimensão intrafísica, é tentar trazer um pouco dessa realidade extrafísica positiva para cá. Então, trazer esses padrões mais rígidos, mais equilibrados, mais homeostáticos, mais pacificadores, né? Mais assistenciais. E aí, claro que a gente está numa deficiênciolândia, né? Mas sua experiência acaba trazendo Mas isso. a gente né? já pode criar ilhas, né? Sim. De bem-estar do extrafísico aqui, que é a ideia do para-direito, né? Que a gente tem até pensado do professor Valdo sobre isso, porque a cosmoética e o para-direito são condutas padrões das comunex evoluídas. Então, tanto é que a última coisa que ele lançou foi o estudo da paradireitologia, da cosmoética e por aí afora, o para-dever e tal. Então, quando a gente começa a falar no para-direito, na cosmoética, no nosso para-dever, isso tudo faz com que a gente pense, não, eu tenho que trabalhar mais, ser mais autoexigente, para poder ajudar a trazer essa ideia de uma pensionalidade mais uma ortopensionalidade, a linearidade pensênica, o estado de alcalmia íntima, a preocupação com os compromissos que a gente firmou antes de nascer. Então, isso tudo faz parte dessa ideia de trazer um pouco do extrafísico para essa deficienciolândia. Deficienciolândia, sim. Bacana. Bom, a gente já está aqui quase encerrando. Eu queria aproveitar, se me permite, divulgar mais uma vez, né, a questão da semana da Dessoma. Com da certeza. Né? Então, vamos ter no dia 1º uma dinâmica interassistencial de paracirurgia, no discernimento aberto. No dia 2, né, dia de finados, um ciclo mental somático sobre a segunda Dessoma, lá no tertuliário, aberto ao público, todos podem participar. Vamos ter palestra pública às 15 horas na Ectolab, né, que é a instituição, vocês podem acessar pelo ectolab.org, toda a programação. Vamos ter oficina sobre esse tema da dessomatologia. Vamos ter um trabalho chamado Calepino Conscienciológico, também sobre luto. Vão ter verbetes nas tertúlias ligados Vai ter verbete a semana toda, né? Semana toda. Então é importante, e assim, você não precisa estar sofrendo pela perda de alguém para se aproximar do tema. O mais ao contrário, o ideal é você já começar a se aproximar do tema e para poder se preparar. Vai que o próximo sou eu. E lembrar o seguinte, toda aprendizagem, ela não se perde, né? E acho que o exemplo da Jaqueline é justamente dessa autossuperação. Isso. Né? Então, uma das coisas que a gente vê aqui nessa dimensão, tão difícil materializar as coisas, é se autossuperar o tempo todo. Né? A evolução é isso. Eu acho que a Jaqueline é o exemplarismo de tudo que a gente está falando aqui. Né? De desdramatizar, de superar esse emocionalismo. Eu coloquei aqui o link da Ectolab para o pessoal do Facebook, tá? Beleza, perfeito. Tá bom. Terminou? E só tem mais um, que hoje também tem palestra pública no IPC, né? Aqui no centro, aqui em Foz do Iguaçu, com o tema também experiência fora do corpo. Então, para quem nunca vivenciou nada dessa realidade multidimensional que nós abordamos... Rui Barbosa, 820. Na rua Rui Barbosa, 820, às 19h30, com o professor Cláudio Adam, com o tema experiência fora do corpo, fato ou ficção. Então, para quem nunca vivenciou isso, é bom se aproximar, porque a experiência fora do corpo vai nos permitir lidar com tudo isso sem drama. Né? Isso aí. Pode falar. Não, que hoje também a gente tem a comunicação não violenta lá na Reaprendência com a Sandra Caselato e o Yuri Haas. Não achei aqui o nome deles. Não, Yuri Haas. Então, mas lá na Reaprendência, né, na Felipe Vante, sim, tá aqui na minha cara, Yuri Haas e Sandra Caselato, contando a experiência da comunicação não violenta ao redor do mundo. O trabalho que eles estão desenvolvendo através do mundo, em povos com polêmicas, povos bélicos e falar de paz, de harmonia. E fazendo um cotejo também com a multidimensionalidade. Fazendo um cotejo com a multidimensionalidade. E na quarta-feira, dia 30, a gente vai ter nossa primeira palestra pública em Salvador. Às
14h30, no Centro de Capacitação em Justiça Restaurativa. Com o nosso querido Aníbal. Na Unicorp. Amigo Aníbal. Com o Aníbal, lá na rua Rio São Francisco, número 1, prédio 5, Monte Serra, Salvador, aí começando as atividades paradireitológicas também. Uhum. E eu vou falar a última pensata de hoje. Vou me despedir dos meus amigos, Carlos, Gerson e quem mais apareceu por aí, porque eu estou indo para Portugal. William Roberto, Joldemar. Essa turma toda. Eu estou indo para Portugal levar os livros lá para a Mansão dos Caldas, levar os livros da Conscienciologia, alguns livros, né? O meu, o livro da Dessoma, o livro da Ectolab e os 4 números da revista da Juriscôncia. Minha mala só vai ter livro. Vou pagar excesso. A Marilza vai me deixar aí umas boas semanas tocando o programa. Então, e de lá eu mando foto para vocês. Bom, né? Posso até dar um alô, de repente, né? Você manda o link, que eu posso dar um alô aí para o grupo, né? Mas vamos então, eu quero me despedir de todos, agradecer a atenção e estou indo. Bom, a pensata de hoje é: o morto-vivo é aquela pessoa que há meio século não muda teaticamente as sutilezas dos seus conceitos evolutivos e proexológicos. Essa pensata veio em cima da casuística da Jaqueline, porque ela poderia ser uma morta-viva, né? Ficar tão ruim e tal, não sei o quê. Mas não, ela conseguiu se equilibrar dentro do processo, né? Fazer a parte dela, e os amparadores se aproximaram e estão dando a sustentabilidade dela. E todos os campos que você ficou hoje na dinâmica, ela foi lá na dinâmica, todo mundo levantou. Eu falei assim, essa aí vai até 100 anos. Com cardiopatia, sem cardiopatia, mas vai. A cardiopatia é só um detalhe. É só um detalhe, um fixador é só um de Proex. Fixador de Proex. Jaqueline quer se despedir. Muito obrigada pela oportunidade de falar da minha história, né? E vamos estudar, né? Vamos ver. E de minha parte, agradecer também a oportunidade de falar um pouco sobre o luto, né? E do trabalho do Colégio Invisível da Foi um prazer. A casa está às ordens. Muito bom, gente. Chegamos ao final do programa Conteúdos do Paradireito dessa quinta-feira, 24 de outubro de 2019, e agora são 14h02. Agradeço a presença dos meus compassageiros aí, cheio de experiências pessoais para dividir com a gente. E agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI. Se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu. Também postamos posteriormente no YouTube da Paradireitologia. E o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Conteúdos do Paradireito volta na próxima quinta-feira às 13 horas. Até lá. ZYJ 3